Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um evento da ANEFAC. A ANEFAC e a ViaFlow, hoje em parceria com ações para a retomada da economia, desenvolveram benefícios para todos da nossa rede de relacionamento. Os interessados em saber mais sobre essa parceria podem entrar em contato com a ANEFAC no e-mail relacionamento@anefac.org.br ou direto com a ViaFlow. A Dulce vai disponibilizar os contatos dela para a gente. Hoje o nosso evento é sobre automação de processos contábeis e fiscais. A Dulce é gerente de soluções digitais da ViaFlow e vai apresentar para a gente um personagem que pode auxiliar bastante todos os profissionais dessa área nesse processo de automação. Esse evento está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado na nossa plataforma EducaNefac. Então, agora eu vou passar a palavra para a Dulce. Dulce, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliana, pela apresentação. Vocês todos estão me ouvindo bem? Espero que sim. O time aí, por favor. Estou compartilhando já minha tela. Conseguimos ver isso, modo apresentação. Muito bem. Dulce, fechar e a gente volta então no final. Vocês podem fazer comentários, perguntas pelo chat e no final do evento a gente vai trazer as perguntas de vocês aqui para a Dulce poder responder para todo mundo. Tá bom, gente? Obrigada pelo evento, Dulce, é com você. Muito obrigada. Bom, pessoal, em primeiro lugar, falando dessa parceria da ANEFAC e ViaFlow, é uma parceria que busca colocar as pessoas em primeiro lugar, trazendo a tecnologia como um meio para que a gente consiga alcançar maior crescimento dos negócios, melhorar a produtividade, aumento de receita, redução de custo. Mas, Dulce, como é que é isso de falar de robotização, de automação e colocar as pessoas em primeiro lugar? Então, esse é o meu convite. Vamos conversar sobre isso, vamos descobrir como é que a gente humaniza mais as relações usando a tecnologia. Antes da gente falar exatamente sobre os conceitos mais técnicos aqui, de como que a tecnologia pode nos ajudar, eu queria trazer um pouquinho do contexto Brasil que a gente vive como empresa, como contribuinte, como profissional no geral, para que a gente possa fazer uma relação com as contribuições que essa tecnologia pode nos trazer, tá bom? A gente sabe que vivemos aí, temos um sistema tributário, um dos mais complexos do mundo, né? Deixa eu ver se eu arrasto essa janelinha aqui só para ela não ficar atrapalhando aí. E esse contexto tributário, ele não afeta só especificamente as áreas fiscais, contábeis e tributárias, mas ele toca a empresa como um todo, porque o nível de exigência que o fisco tem sobre as operações dos contribuintes é cada vez maior, cada vez mais detalhado, e todas as áreas indistintamente que produzem, que geram informações sobre os seus dados, as suas transações, as suas relações comerciais com clientes e parceiros, todas as áreas, de alguma forma, são áreas que estão originando e produzindo informações que vão compor os reportes oficiais, a transmissão das obrigações acessórias ou principais, né? E aí aqui tem uma estatística bastante interessante, que mostra que o volume de esforço que as empresas brasileiras precisam dedicar exatamente para essa transmissão dessas informações. São 2.600 horas por ano gastas na declaração das obrigações, enquanto a média mundial é de 325. Né? E então, tipicamente, a gente sabe que aqui o Brasil realmente traz esse ingrediente, né, externo para, vamos dizer assim, aumentar um pouco a complexidade da gestão no dia a dia. E aí, quem é que não se viu numa situação como essa, né? Alguma vez na vida aí trabalhando, com uma carga de trabalho grande, onde você fica até altas horas, às vezes, trabalhando até tarde da noite, fazendo conferências de documentos, conciliação de planilhas, pedindo aquela pizza da madrugada ali para conseguir terminar um fechamento dentro do prazo esperado. E isso devido a quê? São muitas obrigações diferentes, ainda por mais que o fisco venha tentando modernizar
centralizar e organizar todas as obrigações fiscais, né, num template mais nacional. A própria nota fiscal eletrônica, o SPED, foram iniciativas para essa convergência das obrigações, mas hoje a gente ainda tem uma série de modelos e de diferentes obrigações que variam em função da esfera de governo federal, estadual e os municípios ainda regulamentando ali as suas obrigações, os seus impostos, como também em função da localidade onde a sua empresa opera, em função do segmento de negócio. Então, tudo isso vai trazendo uma sobrecarga de trabalho e ainda são muitas atividades feitas de forma manual, né? Eu me lembro da época em que se falava em vamos abolir as planilhas de Excel, vamos adotar os sistemas de gestão e a gente não vai mais precisar de planilhas, mas até hoje isso vamos dizer assim, ainda não é uma realidade, né? As empresas ainda se utilizam bastante de arquivos complementares ainda aos sistemas que elas trabalham dentro de casa. Os prazos geralmente são curtos, não só para o fechamento do mês, como também em eventuais auditorias, fiscalizações, né? Muitas vezes em auditorias os prazos retroagem aí a 5 ou 10 anos atrás, com o levantamento de dados históricos. Então, realmente o trabalho é grande e os prazos são curtos. E ainda voltando nesse ponto dos fechamentos e das entregas dos reportes, é muito comum a gente ver situação nas empresas onde os times que são os responsáveis pelas entregas, né, dos reportes acabam correndo para entregar as obrigações nas datas, para não perder o prazo, porque deixar de entregar é muito ruim, né? Então, e muitas empresas optam por, às vezes, voltar e retificar. Não dá tempo de eu conferir, analisar no detalhe, entrega, cumpre a data e depois a gente volta e arruma, né? Isso também, vamos dizer assim, do ponto de vista do modelo ideal de gestão, né? Isso também não é muito bom, porque acaba expondo a sua empresa. Quando você começa a retificar arquivos ali na base do governo, isso chama a atenção, o olhar do fisco para dentro da sua empresa, né? Então, quanto mais você conseguir atender os prazos dentro dos períodos, vamos dizer, regulamentares, dentro do normal, é melhor, né? Então, essa questão da análise dos números que eu acabei de comentar, a concorrência, o excesso de demandas, geralmente um volume de hora extras importante, e aí todo esse contexto que a gente está falando, isso faz o quê? Faz com que as empresas, os contribuintes, tenham que ter um plano proativo para ele poder trabalhar nessas informações, nos dados, na integridade das informações que vão ser enviadas, de forma prévia, né? Que você consiga entregar tudo que você tem que entregar, sem esse atropelo, e entregar com segurança. E muitas vezes, quando eu falo de integridade das informações, também não estou falando aqui, tá, gente, de intenção de fraudar o fisco, mas existem muitas incorreções nos dados porque a própria legislação é complexa. E essa complexidade que recai muitas vezes sobre sistemas que a gente tem dentro de casa heterogêneos, né, de diferentes origens, sistemas diferentes, isso faz com que, às vezes, a conciliação, o confrontamento dessas informações, a reunião de todos esses dados que estão espalhados pela empresa, gerem, muitas vezes, inconsistências nos dados a serem transmitidos. Então, por isso que o trabalho proativo, uma estratégia apoiada em tecnologia que pode te ajudar a te dar mais vamos dizer assim, esse esforço, esse braço, a trazer uma produtividade maior, isso é super importante nesse momento, nesse contexto. E, especialmente nesse ano de 2020, né, a gente viu aí exatamente uma demanda, um crescimento, uma priorização ainda maior nas estratégias digitais. Todo mundo começou com a questão do home office, o trabalho remoto, e essa possibilidade de integrar sistemas diferentes, plataformas, processos, pessoas em localidades diferentes, a tecnologia pode muito dar essa retaguarda, né? Ser esse pano de fundo que vai ajudar a dar essa liga, a trazer o time para um trabalho mesmo, complementar o trabalho do time com essa força 24/7 que a automação pode trazer,
né? Dando visibilidade para o que está acontecendo para os negócios mais em tempo real, porque você consegue estar produzindo informação, relatório, extraindo essas informações de forma mais contínua, e aí reservar as pessoas para as atividades mais estratégicas de contingenciamento de situações, né? Atividades mais nobres e relevantes para a companhia, tá? E aí, agora, descendo um pouquinho no funil, né, vamos entrando um pouco mais no assunto, depois desse momento aí do contexto que a gente vive, como a automação pode ajudar. Aqui, basicamente, nós vamos falar de uma ideia que é poder trazer esse conceito do trabalhador digital para dentro das companhias. Como é que a gente pode explorar esse conceito do trabalhador digital, né? Aqui, basicamente, o que nós estamos falando é reproduzir habilidades humanas com competências técnicas, para que, com isso, você consiga ir trazendo essa experiência, essa jornada da automação para dentro do dia a dia do trabalho. Então, a gente pode ter aqui, num primeiro momento, atividades por robôs, os robôs de software que ficam dentro do computador, que reproduzem, que simulam um humano na máquina. Você pode ter capacidades aqui de automação de um processo fim a fim, uma orquestração, um workflow de processos para coordenar atividades de ponta a ponta. Você pode ter habilidades aqui que envolvem o reconhecimento de imagens, de dados, a extração automática dessas informações. Ainda vejo muita empresa digitando documentos que, inclusive, hoje já nascem até digital, né? A própria nota fiscal eletrônica é um exemplo. Mas ainda tem muita empresa que faz lá a entrada da nota em meio digital, né? Então, essa funcionalidade de captura, ela serve de visão e de captura dos dados, ela serve para reconhecer, classificar automaticamente esses documentos que podem estar chegando para diferentes finalidades, extrair esses dados e já entregar dentro do seu sistema sem precisar esforço de digitação, né? A gente vai falar também de capacidades que envolvem memória, guarda e repositório dessas informações. Vamos pensar a sua biblioteca digital, para você não mais se preocupar com que nome você batiza o seu arquivo, né? Você não precisa mais procurar o livro na sua biblioteca só pelo título. Você pode procurar o livro pelos conteúdos internos daquele documento, que é o que a gente chama que são os metadados, né? Então, você gera índices e gera buscas inteligentes para você mais rapidamente encontrar essas informações. E a gente pode ir evoluindo essa jornada de automação, inclusive para tomadas de decisões baseadas em regras. Então, todo esse conjunto de habilidades, eles vão reproduzindo e vão introduzindo no nosso dia a dia esse conceito do trabalhador digital. Deixa eu ver o que está aparecendo aqui na minha tela. Acho que eu que estava como host precisava admitir aqui mais uma pessoa. Vamos lá. E isso está bastante conectado. Deixa eu avançar aqui uma tela, está indo? Mudou o meu slide, agora foi. Isso está bastante conectado com a tendência para 2020, que foi aí divulgada pelo próprio Gartner, quando o Gartner falou no começo desse ano sobre as 10 principais tendências de TI para 2020, a primeira delas que eu queria destacar aqui, que é o hiperautomation, ou a hiperautomação. O que a hiperautomação traz para a gente de tendência? É a combinação da parte de robôs, que é o RPA, vou falar um pouquinho disso mais para frente, é o Robotic Process Automation, com a parte de BPM, que é a automação de processos. Essas duas capacidades apoiadas em inteligência artificial, machine learning, para que a gente possa ter uma experiência de automação mais completa. E isso está aqui, né, ligado nesse conceito que a gente falou do trabalhador digital, robô com a parte de orquestração, que é o workflow exatamente, com a parte de tomada de decisões, tá? E aí, para exemplificar aqui para vocês, já estava me antecipando, para exemplificar de uma forma bem lúdica esse conceito do trabalhador digital, eu vou contar uma historinha curta para vocês, de 3 capítulos, para que vocês possam entender o que muda no nosso dia a dia com a adoção dessa tecnologia, tá? E aí eu apresento para vocês uma personagem, que é a Lisa. Essa é a primeira personagem, nós vamos ter um segundo, hein? Que a Juliana comentou no começo. A Lisa, ela é gerente de um grande banco, e a Lisa tem por atividades, tipicamente, essas atividades que estão listadas aqui nessas bolinhas, né?
E qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Então, imaginem aqui que a Lisa tem que dar a entrada de dados em sistemas, fazer reunião com o cliente, confeccionar relatórios, solucionar problemas, gerenciar aprovações, e esse é o dia a dia da Lisa, né? Só que quando a gente analisa num gráfico como está o tempo da Lisa com as atividades que ela está cumprindo, a gente percebe que aquelas atividades que têm maior chance de automação são as atividades que mais estão consumindo o tempo da Lisa, por isso que essas bolinhas aqui são grandes. E, porém, aquelas atividades mais estratégicas, de maior valor agregado para a companhia, a Lisa não está conseguindo se dedicar muito para essas atividades, não está sobrando tempo para ela. E aí vamos pensar também assim, né? Além do ponto de vista da empresa que quer ter produtividade, quer acelerar os negócios, quer pensar em redução de custo, também tem um ponto de vista humano, que é aquilo que eu falei no começo, como é que a automação pode pôr o humano em primeiro lugar? Porque vamos pensar um pouquinho, a gente estuda, se prepara, se capacita, pós-graduação, graduação, um monte de cursos específicos, né? Porque daí eu vou trabalhar e eu vou querer colocar no meu LinkedIn que eu sou ótima confeccionadora de relatórios, ou eu dou entrada de dados em sistemas como ninguém. Quem que quer isso exatamente, né? Então, a ideia da automação, quando eu digo que é colocar o ser humano em primeiro lugar, é fazer essa transformação aqui. Usar aquelas capacidades técnicas que a gente comentou antes ali do trabalhador digital para desonerar o tempo da Lisa com atividades que podem ser automatizadas para que efetivamente a Lisa tenha tempo de fazer aquelas atividades que dependem exatamente da nossa habilidade humana, atividades de comunicação, de relacionamento, de pensamento criativo, de resolução de problemas complexos, de resolução de conflitos, enfim, que são situações aí comuns a esse tipo de trabalho. E aí sim, poder colocar lá no perfil do LinkedIn, né, um projeto, uma conquista, algo relevante que você realmente ajudou a empresa a fazer, né? Esse é o conceito, e aí a gente consegue colocar a Lisa nessa experiência de se tornar uma trabalhadora digital e não mais precisar trabalhar como há 20 anos atrás, né? Temos recursos e vamos migrar, vamos evoluir junto com a sociedade. Na verdade, essa mudança, né, gente, de usar recursos, de usar tecnologias de automação, eu sinto que é muito também uma pressão da própria sociedade, uma pressão de fora para dentro das empresas, porque hoje nós, como indivíduos, CPF, a gente já consome bastante tecnologia na nossa casa, no dia a dia. Eu marco pet shop pelo WhatsApp, né, cabeleireira, tudo, você usa uma série de recursos para agilizar o seu dia a dia. Só que quando a gente olha para dentro do dia a dia corporativo, ainda tem muita coisa manual que está sendo feita, como a gente falou ali atrás. Então, a gente precisa caminhar para essa modernização também das carreiras, da forma de trabalhar, né? E aí, para ajudar esse nosso dia a dia, vou focar aqui em uma capacidade que a gente mencionou ali, do trabalhador digital, e aí eu apresento para você o nosso segundo personagem aqui do nosso bate-papo, que é o Zillion RPA. O que é o Zillion RPA? O Zillion, em primeiro lugar, por ser um nome sonoro, arremeter que ele pode fazer um zilhão de coisas rapidamente, e RPA é a sigla para Robotic Process Automation. Exatamente esse título que está aqui, que é um robô de software, que é aquele robô que reproduz atividades de alto volume, repetitivas, maçantes, em áreas onde você vai ter ali um volume muito grande de trabalho, um volume muito grande de horas extras, atividades que têm uma lógica por trás, que você pode reproduzir, você pode ensinar o robô a executar aquela atividade para te desonerar e te liberar para atividades mais nobres e mais estratégicas, né? Atividades de que tipo que o robô pode cumprir? Atividades dessa natureza aqui, aí eu vou, na sequência, mostrar alguns exemplos práticos aqui, alguns vídeos para vocês do que o robô pode fazer. Mas atividades que envolvem manutenção de planilha, copiar e colar dados de um lado para o outro, comparar planilhas, buscar dados em sites externos da internet, fazer pesquisas na Receita Federal, no Sintegra, no Serasa, no Tribunal de Justiça, no Simples Nacional, vou mostrar aqui uma série de consultas externas que você
você pode buscar aquela informação para fazer um cadastro, para aprovar um crédito, um cadastro de um novo cliente, de um novo prestador, de um novo colaborador, né? A própria digitação de dados dentro do sistema, né? O input de informações dentro do sistema pode ser automatizado, ficar monitorando e-mail, abrir um arquivo, pode ser um PDF ou um outro, capturar uma informação dali e pôr dentro de um outro sistema. Todo esse tipo de atividades que são, que trazem em geral, né, baixa produtividade, trabalho cansativo, conferência, muita coisa visual, são atividades que a gente pode rapidamente automatizar com robôs, tá? E aí, vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Vou começar, vamos lá, vou pegar um vídeo aqui. Vou começar com um exemplo de uma conciliação. Vou fazer uma pausa aqui, movimento de cliente-fornecedor, conciliação contábil fiscal, onde o robô ele vai automatizar qual é o processo aqui. Ele vai conferir se as notas fiscais lançadas lá no Contas a Pagar e a Receber estão registradas na contabilidade. Ele vai comparar o livro do Contas a Pagar e Receber, livros do financeiro, com o Razão da contabilidade. E aqui o robô, vocês vão observar que essa tecnologia, ela é uma tecnologia que navega pela porta da frente da aplicação, diferente das automações tradicionais, que vão muitas vezes falar de requerer integração, API, banco a banco, web service, interfaces. Aqui ela não requer esse conceito clássico de integração. Ela usa o sistema como fosse o usuário. Então, o robô ele tem a credencial dele, o acesso dele, o login dele, e aí eu vou soltar aqui o vídeo para a gente ir vendo. Quando você tem esse agente na tela aqui, essa janelinha preta do rodapé é o robô em execução. Então, tudo que você está vendo na tela é o robô que está fazendo, tá? Tem alguns campos que estão aqui ocultos, embaçadinhos, porque esses são dados reais de uma apuração parcial de um cliente nosso, tá? Então, só para garantir a confidencialidade, a gente ocultou ali alguns campos. Aqui ele está começando pela geração do livro Razão da Contabilidade, cumprindo passo a passo como fosse o usuário, fez o login, está preenchendo os parâmetros, vai escolher onde ele quer gravar esse arquivo e aí ele vai emitir esse relatório. Na sequência, ele vai para o relatório do Contas a Pagar e depois a gente vai ver ele fazendo a comparação dos dois arquivos, que é a parte mais interessante, né? Aqui, como vocês estão vendo, o que eu estava falando antes, está vendo que ele está navegando pela porta da frente, né? Usando como fosse um usuário. Aqui com a diferença, né, gente, que um robô digita 72 vezes mais rápido que nós humanos. E nós humanos deletamos, a estatística diz que até 60% do que a gente digita, porque a gente volta bastante no backspace, escreve, volta, escreve, volta. Agora aqui o robô já está gerando o segundo relatório. Aqui, pessoal, eu estou dando um exemplo que estava dentro do contexto da nossa conversa de conciliação aqui contábil fiscal. Porém, a habilidade também que vocês podem aqui até usar de inspiração, extrapolar para outras situações o robô está fazendo o quê? Ele está gerando relatórios, então que são atividades altamente robotizáveis, e ele está comparando planilhas. Então, são atividades que a gente pode delegar. Poderia ser um outro processo, tá? Aqui, no caso, é a conferência do movimento de cliente-fornecedor, tá? Esse cliente nosso, antes da automação, ele gerava isso uma vez por mês ou 2 vezes por mês, quer dizer, ele fazia manualmente isso 1 ou 2 vezes por mês, conforme a disponibilidade do time, né? Agora, com a automação, ele gera isso todos os dias, de forma incremental, dia após dia. E ele pediu para que, olha, o robô está escrevendo aqui as divergências já. Vou fazer uma pausa. Parei no ponto. Ele pediu para que as divergências que o robô encontrasse, ele anotasse as divergências ao final de uma das planilhas. Então, a ideia é que no dia seguinte, o usuário chegue da área contábil, fiscal, e vai analisar o que aconteceu e qual é a tratativa que ele tem que fazer para esse assunto. Tá? Então, nesse caso aqui, o que ele encontrou? Olha, 4 notas que estavam no Razão e não estavam no relatório do Contas a Pagar. Tá? E aí ele fica esse registro aqui, tá? E aí um outro caso que eu gostaria também de mostrar para vocês
Eu vou mostrar mais um que é com RP TOTUS, mas depois a gente tem um outro que é outro RP, até para a gente poder só desmistificar essa coisa de que o robô pode usar e funcionar em qualquer sistema, tá? Esse caso aqui é uma conciliação de CMS-IPI. Então, aqui, já um pouquinho diferente da que a gente viu antes, ele já vai ter mais processos e mais arquivos. Aqui ele vai trabalhar com 4 arquivos simultâneos, ele vai gerar os 4 relatórios, ele vai fazer a soma lá dos totais da coluna de CMS, de IPI, e vai comparar com as colunas de débito e crédito lá do livro Razão da Contabilidade, tá? Eu vou liberar aqui o vídeo. E como a primeira parte ele vai gerar os relatórios, como a gente viu no outro, não vou ficar aqui, acho que a gente ficar assistindo ele gerar os 4 relatórios, eu vou para a parte que ele começa a conciliação, tá? Só para a gente aproveitar aqui o nosso tempo e ter oportunidade de fazer perguntas e conversarmos mais ao final, tá? Por aqui, vamos ver. Pouquinho mais. Bom, aqui ele já está finalizando, pode ser aqui já. Aqui ele já vai estar com os 4 arquivos prontos e ele vai começar fazendo a conciliação da parte de ICMS das entradas e depois da saída. Olha lá, ele fez o total da coluna de ICMS de entrada e saída, colocou ali, e agora ele vai fazer a comparação, primeira parte do ICMS das entradas. Olha só o que ele está encontrando. Vamos fazer uma aqui, uma pausa aqui, só para a gente conseguir ler. O que ele encontrou, e aqui não deu para a gente abrir essa tela na hora, mas dá para a gente entender o resultado. Ele encontrou notas que estão no Razão com valor de débito maior do que estão lá no livro fiscal. Encontrou 2 notas com essa mesma situação. E encontrou também notas que estão no Razão e não estão lá no livro fiscal. Encontrou outras 2 notas com essa situação. Então, observa que aqui eles faz a somatória de valores e, inclusive, dá já essa indicação, inclusive, da diferença que ele está encontrando, né? E aí ele vai para a parte do ICMS de saída. Então, vamos ver aqui o que ele vai encontrar de divergência. Olha lá, ele está anotando ali, eu vou fazer um pause aqui também no final. O que ele achou? Aqui ele já achou, ops, liberei sem querer, volta um pouquinho. Aqui, o que ele encontrou? Nota fiscal no Razão, existente no Razão, com valor de crédito maior do que está lá no livro fiscal. E aqui ele encontrou 4 notas que estão nessa situação. Aí agora ele vai fazer a conciliação da parte de IPI. Mesma coisa, primeiro para as entradas, depois para as saídas, né? Soma ali as colunas, olha lá. E aí vamos ver o que ele vai encontrar de divergência dessa comparação. Olha só, tá anotando, vamos ver aqui. De novo, notas fiscais. E aí, assim, né, gente, isso aqui é vida real, né, porque era dados reais aqui, parciais do fechamento. Notas, valores que estão no Razão, com um valor de débito maior do que o livro fiscal. E também valores que estão no Razão e não aparecem no relatório do livro fiscal. 2 casos assim. E acho que isso é tão comum no dia a dia, né? E muitas vezes as áreas acostumam a fazer o quê? Corrige, manda o relatório, arruma e manda. E aí a gente fica, fazer um pause aqui já para a gente ver a última conciliação que ele está fazendo, que é o IPI das saídas. Encontrou também valores no Razão, com um valor de crédito maior do que estava lá no livro fiscal, né? Ele vai apontando essas divergências. E aí, o que normalmente, que eu estava falando, o que normalmente as equipes fazem, né? Acabam correndo, arrumando isso todo mês e não conseguem tempo para fazer uma análise, por que isso aqui todo mês acontece? Todo mês aparece esse erro para mim, né? Mas eu não consigo pegar essa situação, ir lá com o cara ou do recebimento fiscal, ou com quem está emitindo a nota, ou está vendendo, ou está comprando, ir lá e discutir o que está acontecendo, que aquela operação está me gerando um problema, né? E a ideia da automação é exatamente isso, é conseguir liberar as pessoas, os times, para que eles possam fazer um trabalho de análise de causa raiz, né? Não ficar enxugando o gelo todo mês, ficar corrigindo os mesmos problemas todo mês, né? Essa é a principal ideia, tá?
E aí, mais um exemplo que eu queria mostrar para vocês é a consulta do Simples Nacional, né? A consulta do Simples Nacional, embora o nome seja simples, mas ela tem uma importante relevância, né, para o dia a dia tributário. Muitas vezes o prestador de serviço, ele migra entre o regime do Simples e o Presumido e ele não informa a empresa, né, que ele está migrando de regime. E aí, o que que acontece? Ela tem que ou parar de reter imposto, ou passar a reter imposto, né, e ela não foi informada dessa alteração. Então, aqui nesse caso, esse nosso cliente, ele automatizou essa consulta para ele garantir lá que dentro do RP dele, o flag, se ele deve reter ou não reter, estará sempre atualizado em função do cadastro. Aí, naturalmente, no começo do ano, essa consulta ela é feita com maior frequência, porque é onde as empresas mais migram de regime, no começo do ano, e depois, ao longo do ano, de forma mais espaçada, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Aqui, o que vocês estão vendo na tela, esse é o painel de controle, onde vai se startar aqui a parte a construção do robô que está programado, né? E aqui o robô já está na tela, ele está abrindo RP, nesse caso, RPS, AP, né? E aí ele está, primeiro passo, ele vai fazer o quê? A consulta de quais são os prestadores que ele quer consultar lá no Simples Nacional, né? E aqui vai ter uma outra habilidade, vou ter que pôr um pouquinho mais de luz aqui para nós. Ele vai ter uma outra habilidade que é a quebra do CAPTCHA, né? Que muita gente me fala, mas Dulce, isso quando for nos sites do governo, dá para quebrar aquele anti-robô que tem as letras, né? Os números? Então dá. Aqui ele está com a consulta pronta e agora ele vai lá no site do Simples Nacional. Ela está quebrando o CAPTCHA, esse que tem essas letrinhas aqui rabiscadinhas. E aí ele vai digitar a primeira consulta que ele capturou os dados daquele relatório que a gente vai emitindo. E aí ele vai fazendo um a um a consulta daquele cadastro que ele emitiu, aquela lista antes, prévia, né? Então, para também, aqui eu gosto também de exemplificar esse exemplo, porque além de ter habilidade de gerar relatórios, de fazer consultas externas em sites, voltar para dentro do sistema, também tem a questão da quebra dessa tecnologia que ele pode quebrar, tá? E aí, aqui, depois que ele consulta tudo, também vou avançar aqui, não precisamos ver ele consultar a lista inteira. Depois que ele faz todas as consultas, ele volta no ERP e ele vai lá atualizar o flag daquele prestador. Se tem, não tem retenção, se continua retendo ou não, se ele continua optante pelo Simples ou não. Ele vai lá garantir que o flag está certinho, né? E aí ele inicia o processo de checagem daquele cadastro, tá? Então, aqui são alguns exemplos, algumas habilidades que a gente pode contar com a automação. Gostaram? É empolgante, não é? Não sei, eu trabalho com isso, mas toda vez que eu vejo, eu fico empolgada. E aqui, para mostrar um pouquinho para vocês, desconfigurar um pouquinho minha fonte aqui, mas só para exemplificar, hoje a família de robôs, o Zillion, como eu comentei, né, com vocês, esse personagem que pode ajudá-los, ele hoje já cumpre uma série de processos que a gente pode rapidamente multiplicar para ajudar a sua empresa. Então, a gente viu esse caso aqui do movimento de cliente-fornecedor, mas ele hoje já faz processos de PIS e COFINS, ICMS e IPI, estoques, conferência de notas fiscais de entrada. Aqui tem a consulta do status do CTE no Portal Nacional, outra consulta também super interessante, porque a gente encontrou clientes que tinham situações onde ele estava fazendo a logística do material, pagando o CTE e descobria que o CTE estava cancelado, por exemplo, né? Rotinas de consulta no Serasa, no Tribunal de Justiça, uma série de rotinas aqui financeiras, de cálculo de custo, variação cambial, da contabilidade, o rateio da contabilidade por cento de custo, né? Processo de ordem de investimento dentro do RP, que você pode automatizar a abertura, bloqueio, desbloqueio, até o encerramento da ordem de investimento, né? Quando concluir. Processos de cadastro, que são
altamente elegíveis para robotização, né? Então, consultas, a gente viu aí a consulta do Simples, que tem a ver com cadastro, mas consulta de CEP nos Correios, o cartão nacional lá do SUS, né, para quando a gente pensar em onboarding, admissão de pessoas também, tem várias consultas que o RH precisa fazer, né? Então, tem uma série de consultas aqui de qualificação cadastral, no e-social, rotinas da área de compras e suprimentos, criação de pedido, com contrato, sem contrato, emissão de relatórios, de indicadores, tem uma série de processos. Eu estou colocando esses exemplos aqui na tela, fora os vídeos do que a gente viu, mas para trazer para vocês alguns insights, né, ideias de coisas que vocês podem pensar em automatizar, em trazer oportunidades de automação para mudar e transformar o dia a dia de trabalho. E aí, gente, para reunir aqui, fazer um resumo dos principais benefícios, né, da automação, aqui o que eu gostaria de destacar nesse material aqui é o item 2. O que a gente está falando quando a gente fala de um robô? Um robô é um workforce 24/7, 365 dias do ano. Dá uma força de trabalho ininterrupta, não pede férias, não pede cafezinho, não para, não esquece, não pula processo, né? E essa força de trabalho, esse 24/7, você pode compartilhar com diferentes áreas e tarefas dentro da companhia. Então, você pode ir enchendo, você pensa que você passa a ser dono de uma agenda de trabalho 24/7 do seu trabalhador digital no seu time. Né? E aí, conforme você enche esse buffer, essa capacidade que o robô tem do 24/7, quando você enche isso, isso representa as atividades manuais de 5 pessoas, com redução de até 30% do tempo. Né? Então, o robô pode, por exemplo, das 8 às 10, está fazendo uma atividade lá por contas a pagar, depois das 10 ao meio-dia, estou chutando aqui, né, as janelas de tempo, mas você pode ir fazendo, criando automações, empilhando essas tarefas para diferentes áreas, até você ir completando essa força de trabalho, né? E sempre que a gente falar de automação, a gente vai falar de benefícios que envolvem redução de custo, de melhoria de processo, né? Porque sempre vai fazer sentido repensar o processo como você faz hoje. Né? Por que repensar o processo com o olhar da automação, modelar o processo para automação? Porque não adianta a gente só colocar uma tecnologia se o processo estiver ruim. Aí eu vou gerar um monte de problemas em duplicidade. Né? Tem uma máxima nessa área que a gente diz que não adianta automatizar o caos. Né? Então, a gente precisa repensar o processo e aí, com isso, a gente tem o ganho dos dois lados, porque você melhorou o processo e porque você pôs uma tecnologia para automatizar. Né? E o item que eu mais fico encantada aí com os benefícios da automação é de poder utilizar as pessoas naquelas atividades que são mais nobres e relevantes, né? Então, melhor empregar a capacidade humana que a gente tem no nosso dia a dia, né? E como é que a ViaFlow, junto aí com a NEFAC, né, como é que a gente pode contribuir para que vocês comecem? Como vocês podem dar um primeiro passo? Né? A gente costuma dizer que o importante é começar pequeno, pensar grande, né, ter um fim em mente até onde você quer chegar, mas e agir rápido. Então, essa máxima do começar pequeno é muito boa. Não automatizar processos grandes, né, fatiar os processos e ir atacando por partes. E pensa que a automação, ela não é um projeto de começo, meio e fim, uma coisinha assim que você pega, põe no ar e acabou. Fiz o projeto, implantei, pronto. Né? A experiência da automação, ela é uma jornada incremental. Você começa colocando um primeiro processo, você começa automatizando um trecho, uma fatia, uma tarefa, e dali, conforme você estabilizou aquele primeiro trecho, você vai crescendo para outras frentes, para outras tarefas, para outras demandas. Por isso que ela é incremental, e ela pode ir acontecendo de forma contínua, conforme o ritmo da sua empresa, conforme a sua estratégia, conforme as suas prioridades de negócio, e você vai gradualmente subindo aquela escadinha da automação para você completar a sua jornada lá como trabalhador digital. Tá? E aí, dentro dessa jornada, a ViaFlow aqui pode te apoiar no processo de estudo, concepção,
o preparo daquele processo, a modelagem daquela tarefa para efetivamente implantar, colocar isso dentro de um robô, dentro das tecnologias de automação que a gente falou antes, né? E aí toda a parte de implantação, todo o conceito da construção dos robôs, nós vamos fazer juntos. Também uma transferência de conhecimento dessa tecnologia. Dulce, eu tenho uma área de TI forte aqui, essa área de TI pode querer aprender a tecnologia dos robôs para fazer pequenas atualizações do dia a dia, dar independência para a gente poder ir se virando com robôs aqui, também pode ser, a gente pode ajudá-los nesse conhecimento, né? E a ViaFlow também oferece todo o suporte depois do projeto. Os robôs já estão em produção, e aí você precisa manter esses robôs sempre sadios, né, atualizados, com tudo que ele está consumindo dentro da sua empresa, de planilhas, relatórios, sistemas. Então, todo esse dia a dia dos robôs, o que vocês precisarem, o contrato de suporte, ele vai te apoiar e vai te dar essa retaguarda. E aí, para comentar com vocês, nós temos aí uma oferta super especial, e aí depois desse nosso bate-papo hoje, vocês podem entrar em contato aqui com o canal de relacionamento da NFAC, o e-mail está aqui na tela, né? Porque nós temos uma oferta bem interessante para quem quiser começar essa jornada, que é o meu primeiro robô. A gente quer começar a pensar em 1, 2 processos aqui, que a gente pode experimentar, como que é essa oferta, o que isso envolve. Então, nos consulte, que você vai descobrir aqui como que funciona para você construir um primeiro robô, e o que isso envolve também em termos de licença dessa plataforma de uso, né, direitos de uso dessa tecnologia com o robô, tá? E para quem já está pensando grande, para quem já tem um fim em mente, já tem uma lista, já está aqui do outro lado, já estou imaginando, já fazendo uma lista lá no seu caderno de um monte de demandas que você tenha para automatizar com robôs, né? A ViaFlow tem também essa opção do COI, do Centro de Excelência de Robôs, que é onde a gente vai daí já pensar num formato estruturado de crescimento, com governança, com metodologia. Nós vamos criar uma esteira, uma fábrica de robôs, onde continuamente você vai trazendo essa fila, essa demanda que você tem, esse backlog de oportunidades, isso vai sendo analisado, estudado e entrando nessa esteira, nessa fábrica, nessa fila de robôs, que aí essa estrutura, esse formato de trabalho é conhecido como o Centro de Excelência de Robôs, né? Com esse trabalho estruturado, tá? Então, a gente tem essas duas ofertas. Posteriormente, quem quiser se aprofundar um pouco mais em que isso representa em termos de investimento, de valores, o que a gente recomenda em termos de tamanho, tempo, enfim, para começar com isso, nos consulte, que a gente já vai ter aí uma oferta super especial para vocês que são aí rede de contatos da NFAC, tá? E, gente, o meu recado final aí, eu vou abrir para as perguntas e comentários. Vamos empoderar as pessoas, né? Essa é a parte principal. Vamos ajudar as empresas a serem mais ágeis, a gente realmente conseguir trazer respostas para aquilo que somos sempre cobrados, né? Que é aumentar a receita, reduzir custo, né? Acho que a automação, ela responde bastante a essa questão. Dulce, obrigado. Obrigado, Dulce. Boli falando, tudo bem? Tudo jóia, Boli. Ô, Dulce, eu ia te pedir, na verdade, acho que o sol aí da tua casa já caiu um pouco. Ficou escuro? Se você quiser tirar o fundo da tela do teu, pode tirar enquanto a gente faz algumas perguntas. Não, se você quer tirar, desativar o vídeo, fica ótimo. Vamos ver aqui. Coloquei uma iluminação. Agora ficou ótimo. Ficou então ótimo. Obrigado, viu, Dulce? Tenho algumas perguntas aqui para o que o pessoal está fazendo e para variar, realmente esse tema é muito, muito importante, principalmente nesse cenário todo que todos nós estamos vivendo, né? Eu acho que eu vou te pedir, sabe o quê, Dulce? Para você, acho que melhorou agora a imagem, melhorou. Eu acho que dentro desse cenário todo que a gente está vivendo, acho que todos nós que trabalhamos e temos uns desafios, sentimos um pouco a necessidade de ter algumas coisas automatizadas, né? Então, tem uma primeira pergunta que o pessoal fez aqui, preocupado um pouco no sentido de tempo. É difícil implementar um RPA?
qual é o tempo médio que eu tenho para poder criar uma robotização de conciliação financeira com a contabilidade? Tá, vamos lá. Pessoal, uma das grandes vantagens da gente estar utilizando uma plataforma de RPA, que essa tecnologia, vamos dizer, ela é relativamente mais recente no mercado, porque robôs TI faz há muito tempo, né? Robôs não é de hoje, TI já faz robôs há bastante tempo, mas a tecnologia do RPA, ela é mais nova e ela já vem com um conjunto de inteligência e de facilidades. Então, ela é um robozinho em branco, onde a gente ensina ele a cumprir as tarefas, né? E, em média, os projetos de robôs, eles são projetos rápidos, de curta duração, tá? E que a gente consegue rapidamente colocar no ar. Eu diria que, em média, um processo que não seja, vamos dizer, grande e complexo, mas, em média, a gente consegue, com 2 a 3 semanas, já ter um primeiro robô no ar, rodando, um primeiro processo, né? Então, essa é uma grande vantagem. A gente não constrói o robô necessariamente com script lá, hard code mesmo, né? A gente consegue aproveitar funções que já estão pré-prontas dentro do robô para a gente construir a automação. Então, isso dá agilidade para o trabalho. Outra pergunta, o pessoal está um pouco preocupado com a questão de segurança, né? Como é que fica a trilha de auditoria, como fica a questão de acesso às informações, isso segue normal uma política, existe alguma coisa de restrições em cima disso, ou vocês não se responsabilizam por isso? Vamos lá. Pensa que, vou falar, tem algumas nuances nessa resposta. Primeiro ponto, o robô ele vai ser um trabalhador digital dentro da sua empresa. Então, ele vai ser uma pessoa a mais no time, na equipe. E aí, ele vai respeitar todas as regras de segurança, de acesso às políticas de segurança que a sua empresa já tenha. Tá? A mesma política de segurança que você aplica para os seus funcionários humanos serão aplicadas para o funcionário digital. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que, sendo uma automação, a segurança ela é ainda mais preservada. Ela, inclusive, estava naquele meu slide de resumo ali. Por quê? Porque o robô não esquece, não pula, não conta para ninguém os dados que ele está mexendo, né? Então, inclusive, agora, em época, o LGPD teve um adiamento, né? Mas em momentos em que as empresas estão se preparando e vivendo essa pré-situação aí da LGPD, a parte de automação é muito importante porque ela contribui muito para a segurança, e inclusive as empresas de auditoria, as Big Fours aí que auditam as empresas, inclusive veem com muito bons olhos. Eu já encontrei, inclusive, situações onde elas recomendam a automação exatamente por garantir, minimizar essa intervenção manual nos dados, esse trabalho manual de conferência visual. Então, isso é bem positivo e ajuda bastante no item de segurança. Ele consome, teoricamente, então, como se fosse uma licença de uso de um usuário normal. Ele é um usuário normal se acoplando ao sistema para fazer as transações, é isso? É isso, dentro do ponto de vista de segurança, é isso. Com um nível de produtividade muito maior que os nossos normais, né? Quando existe alguma rotina que possa ter sido interrompida, seja de novo por um acesso ou por falha de servidor, ele tem inteligência de perceber e reprogramar para o dia seguinte de uma forma normal, ou ele é uma das atividades que também é programada? Isso, a gente também programa e indica como a gente quer que ele trate aquela situação de exceção. Então, ele vai fazer X tentativas num período de tempo. Se ele não conseguir, ele pode... vamos pensar, conexão, acesso à internet, vai ficar 2 horas tentando retomar o acesso. Se não estiver disponível em 2 horas, aí ele vai comunicar um grupo de usuários, ele vai mandar um e-mail, ou ele vai escrever num Teams, num Skype, vai comunicar alguém responsável por aquele processo, que o processo parou porque faltou o erro X, né? Então, a gente pode planejar e programar essas saídas. E o legal é que dentro da plataforma de robô, você tem todo um painel de gerenciamento, com várias visões, dashboards, relatórios, gráficos, onde você consegue acompanhar, monitorar o que está acontecendo com os runners, com os agentes, com os executores. Então, você consegue acompanhar direitinho como está a performance, os tempos de execução,
automação, quanto tempo ele está levando em cada trecho do processo, se um robô parou, que a gente diz que o robô quebrou em algum trecho, em que trecho ele parou, onde foi. Então, o painel de controle do robô permite você ter todo esse monitoramento com gráficos e com indicadores, tá? Legal. Ô, Dulce, outra pergunta, mas, enfim, acho que você vai conseguir explicar para o pessoal. Eles estão preocupados com quando a gente cria um RPA e o software que eu uso, ou existe uma atualização de versão, criando novos campos e novas rotinas. Eu tenho que refazer a rotina, tenho que refazer o RPA, o que eu faço? Boa pergunta. Isso no passado, nas automações antigas, isso era muito sensível, né? Qualquer mudança de campo, de tela, a automação quebrava e precisava de um novo script, uma correção, né? Hoje, com a tecnologia do robô, a gente consegue gerar âncoras na tela, tentar não ser muito técnica, mas a gente consegue capturar os IDs dos campos e dos objetos e dos botões na tela, e aí você ancora a automação, e se numa próxima versão aquele campo mudou de posição, ele veio em outra posição na tela, a automação vai continuar funcionando normalmente. Ela só vai, vamos dizer, quebrar, vai parar se aquele campo mudou o ID, realmente mudou 100% a tela, né? E aí, vamos por aí, não vai encontrar mais o campo na tela, né? Mas, para isso, existem sempre as rotinas de homologação prévia, então, fez uma atualização no sistema que consome, que vai afetar os processos, as tarefas que o robô utiliza, vamos rodar aquilo no ambiente de homologação, vamos avaliar como a automação se comporta, mapeia o que tem de gaps e ajustes, e aí faz os ajustes para subir efetivamente para a produção. Mas hoje tem bastante coisas que minimizam esses impactos de atualização, tá? Bom, uma última pergunta, Dulce. O pessoal está querendo saber como eu ganho conhecimento para começar a desenvolver rotinas. Vocês conseguem dar cursos? Vocês têm uma área de treinamento? Por onde começar? A ViaFlow, ela não faz os cursos de capacitação, né? Nesse sentido, a gente faz as capacitações, a transferência de conhecimento, como eu comentei antes, dentro do fórum do projeto, com o olhar para os sistemas desenvolvidos, né? Mas os fabricantes de robotização, quem tiver interessado em aprender mais, em conhecer e se aprimorar, e já te digo, é uma área que está carente de profissionais, né? Que conheçam, que saibam ensinar os gerentes de robôs, eu diria que essa é uma das novas profissões, os gerentes de robôs, né? Os principais fabricantes dessa tecnologia, eles oferecem academias e universidades. Então, você vai ter lá alguns cursos que são free, né, que você pode acessar, e alguns cursos que depois têm um custo, tem um investimento. Mas plataformas como Automation Anywhere, UiPath, Blue Prism, a IBM com WDG também, que a IBM agora está com 2 plataformas de robôs dentro de casa. Então, esses principais fabricantes, que são aqueles que aparecem lá no quadrante mágico do Gartner, né, eles, em geral, têm esse modelo de universidade, de escolas. Eu sei que, por exemplo, aqui na Impacta, para quem está em São Paulo, né, nem todo mundo está aqui na capital, mas a Impacta, que é uma escola de tecnologia super conhecida aqui, muitos anos, mais de 30 anos no mercado, ela tem cursos mensais de formação de desenvolvedores na plataforma Automation Anywhere, né? Então, é só ver a programação, se inscrever, são cursos rápidos, de 3 dias, você já sai com conhecimento básico para começar a construir robôs. Dulce, quero te agradecer mais uma vez, eu acho que o teu conteúdo, o conhecimento que você tem, realmente dá para a gente aproveitar e bater muito bom bate-papo em cima disso. Eu tenho mais uma última colocação que o pessoal está perguntando. Você mostrou rotinas dentro do SAP e da TOTUS. Essas rotinas já estão nativas ou na implementação ela precisa ser adequada para a minha empresa? Toda essa lógica do que eu mostrei aqui, a gente pode aproveitar, pode multiplicar facilmente para sua empresa, mas como o robô ele é sensível à tela,
né, que ele está usando. Então, essa parte do acesso às telas e aos sistemas, ela é construída, personalizada para cada empresa. Então, não é uma automação plug and play, que você pega ali, põe dentro de casa e usa, não, ele tem que ser adaptado para o teu sistema. O que a gente aproveita desses casos que eu mostrei aqui? A gente aproveita a lógica de negócio, como o processo é executado, né? Isso a gente pode aproveitar, mas a interface, a comunicação com a tela, aí a gente precisa construir mesmo, personalizado. Tá bom, Dulce. Obrigado, Dulce. Não sei se você quer fazer seus comentários finais, mas quero te agradecer desde já e também falar para todo mundo que está nos vendo. A gente tem essa aliança com a Viaflow no intuito de ajudar na retomada da economia, acreditando que processos de automatização, de robotização são importantes para o nosso dia a dia. Se estiver interessado a ter detalhes e informações, pode entrar em contato com a própria Viaflow ou através do e-mail relacionamento@nefac.org.br. O intuito de a gente levar informação e conhecimento ao mercado é o intuito de também ajudar nesse momento que a gente precisa ter as coisas funcionando quando a gente ainda não está voltando para o escritório. Então, peço para vocês acompanharem a NEFAC nas mídias sociais, fazer esse mesmo material que a gente está produzindo hoje. A gente tem todos os vídeos e os conteúdos dentro da nossa plataforma Educa NEFAC. Tá? Peço para vocês também assistirem. Esse vídeo também vai ser guardado lá para vocês compartilharem, talvez, com amigos ou pessoas que não puderam nos acompanhar hoje. Dulce, mais uma vez, muito obrigado. Espero te ver em breve e um abraço a todo o time da Viaflow. Vamos combinar aquele vinho lá em Bolívia. Vamos tomar o vinho, prometido. Então, tá bom. Pessoal, muito obrigada pelo tempo, pela atenção de todos. Espero que eu possa ter contribuído aí com algumas reflexões importantes para o dia a dia de vocês. Contem conosco sempre. Muito obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau.